A batalha do fim dos tempos já está entre nós. Vivemos uma grande batalha no final dos tempos. Estamos na linha de frente de uma feroz guerra espiritual, responsável pela maioria das baixas que você vê ao seu redor. É uma batalha espiritual porque o inimigo usa confusão e engano para alcançar seus objetivos. Intimidar as pessoas, causar pânico e embotar sua racionalidade. O inimigo usa qualquer evento potencialmente perigoso para transformá-lo em algo apocalíptico, e assim dominar, e aproximar-se da realização do desígnio messiânico que ele tem para a humanidade. Eles usaram essa estratégia por várias décadas, mas agora são mais urgentes, porque o caminho que seguiram exige que eles tomem o poder mundial para evitar rebeliões, que estão ao virar da esquina. Há coisas que já não conseguem encobrir, apesar do seu enorme poder de comprar consciências e corromper. E é por isso que eles precisam de um governo que controle rigidamente a população, monitore-a e confine-a. Aqui falaremos sobre quais são as forças por trás dessa batalha do fim dos tempos, quais são seus objetivos para a humanidade, como eles estão usando o engano e por que agora estão insistindo para tomar o poder. Youssef Indy, historiador, cientista político e geopolítico francês, escreveu recentemente o livro Covidismo e Messianismo, onde lança luz sobre as forças que estão por trás da crise causada pela pandemia. Começa citando que a pandemia de H1N1 em 2009 parece ser o antecedente da Covid-19. A mídia e os líderes apresentaram o H1N1 como uma pandemia altamente perigosa. A AstraZeneca havia produzido uma inoculação em tempo recorde, que o governo da época tentou, em vão, impor à população que não havia entrado em pânico. Até a ministra da Saúde da França, Roselyne Bachelot, gastou 712 milhões de euros em doses, comprando justamente do laboratório em que Bachelot havia trabalhado. E como não houve pânico, não houve inoculação em massa, os virologistas tiveram que admitir em 2010, que o vírus não era tão perigoso quanto pensavam. Na verdade, todo esse tema foi e vai além da saúde. Porque as elites financeiras têm uma obsessão messiânica de aproveitar qualquer oportunidade para causar pânico, a fim de dar um salto quântico em direção ao governo mundial. Fizeram isso na pandemia. George Soros declarou que era a oportunidade de sua vida, e se aproveitam de qualquer situação para criar o caos. Por exemplo, em 20 de julho de 2020, o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, afirmou que não está sendo dada atenção suficiente ao cenário assustador de um ataque cibernético global, que causaria o desligamento total do fornecimento de eletricidade, transporte, hospitais, serviços e nossa sociedade como um todo. O que faria a pandemia, diz ele, parecer uma pequena perturbação diante de um grande ataque cibernético. Mas a população não entrou em pânico com isso e não prosperou. E no mesmo sentido, esses globalistas tomaram como bandeira os desastres ecológicos, interpretando que são produzidos pelas mudanças climáticas. Cada um dos perigos está sendo tratado de forma apocalíptica e servirá de pretexto para tentar impor uma governança global, tirânica, sanitária, digital e policial aos povos do Ocidente e sua periferia. Um governo mundial e muito menos gente no planeta são os objetivos da utopia de um mundo perfeito para os interesses dessas elites. Tem a seu favor seu imenso poder de corromper as consciências por meio do dinheiro. Mas eles têm contra os nacionalismos dos países e das classes médias. A destruição das economias ocidentais por meio de bloqueios é um requisito para seu plano de reduzir os números da população. Mas os primeiros motins foram devido à perda de liberdade e discriminação com o passe de saúde, dos quais a mídia não noticia. Ainda que a resistência de base acontecerá quando o empobrecimento da população causado for insustentável, porque há uma grande perda de empregos e um enorme endividamento do governo, que afetará cada vez mais os preços e a renda. A narrativa deles é que a redução da população mundial é necessária, porque o dano ecológico causado pelo excesso de seres humanos tornou-se um fardo para a humanidade.
mas na realidade não estão a dizer que será cada vez mais perigoso para a manutenção dos privilégios que estas elites têm. O próprio Klaus Schwab fala de um estudo de 2 acadêmicos da Universidade de Oxford, que conclui que até 86% dos empregos em restaurantes, 75% dos empregos no varejo e 59% dos empregos no setor de entretenimento podem ser robotizados até 2035. Uma substituição do trabalho humano por robôs que eles mesmos dirigem, porque seu reino messiânico é tecnológico, já que o setor da economia que mais sustenta esse plano é o das empresas tecnológicas. Sua narrativa pode ser assim resumida: a população mundial deve ser reduzida para salvar o planeta, o que também está sendo promovido pela ONU. O Fundo de População das Nações Unidas afirmou em seu relatório de 2009 sobre a situação da população mundial, apresentado na Conferência de Copenhague em 18 de novembro de 2009, que o aquecimento global só pode ser contido por uma redução maciça da população. O discurso ecológico é dizer que cada novo bebê é responsável pela emissão de X quantidade de CO2, dióxido de carbono, que leva ao aquecimento global. Portanto, a solução para combater o excesso é reduzir a população mundial, diminuindo drasticamente a taxa de natalidade. Os países estão sendo solicitados a cometer suicídio usando a culpa, porque a solução para saldar esta dívida de CO2 é desistir da procriação, acabando artificialmente com as gravidezes que ocorrem e várias coisas que estão levando a humanidade a gerar cada vez menos filhos. E isso fará com que os sistemas de aposentadoria sejam subfinanciados, porque haverá menos trabalhadores contribuintes para cada aposentado. E também que os sistemas de saúde entrem em déficit, porque haverá cada vez mais idosos para cuidar e, portanto, com mais doenças. Então o futuro é o empobrecimento da população devido a impostos mais altos e menos renda, e a pressão a favor da eutanásia. Este é o cenário diante de nós, uma elite que tem o propósito messiânico de governar o mundo com base na tecnologia, e que precisa urgentemente reduzir a população mundial, porque a perda de empregos vai crescer exponencialmente em pouco tempo, pois os robôs substituem cada vez mais a mão de obra humana. Eles têm enormes fortunas que usam para comprar consciências e empregos precários há décadas. Por isso muitas pessoas aceitam vender suas almas e fechar os olhos, para ter uma boa renda. Portanto, hoje estamos enfrentando uma feroz guerra espiritual, onde há um dragão, um leão que ruge, que procura nos corromper e devorar como indivíduos e como espécie. Devemos saber ler os perigos por trás das narrativas que são feitas constantemente para produzir pânico. E lembre-se do que Deus nos diz: coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E o Senhor nos lembra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E devemos levar em conta o que São Paulo nos diz, que não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele nos exorta a assumir a armadura de Deus para resistir e ser firmes. Estamos no vale da decisão. Temos que tomar a decisão sobre com quem estamos. E não há meio termo ou zonas neutras. Resumindo, existe um pequeno grupo de bilionários, globalistas, amantes da tecnologia e de seus privilégios materiais, que estão usando qualquer situação potencialmente perigosa para criar um governo mundial e diminuir o número de população. Eles têm uma enorme capacidade de corromper e comprar consciências com seu dinheiro, e o fazem. E hoje a economia e a política do Ocidente são dominadas por organizações de cooperação internacional e pelo capital financeiro. Algumas de suas operações de mídia conseguem criar o pânico necessário para promover seus objetivos de domar as pessoas. O que consideram necessário face ao desemprego que vai aumentar, devido à substituição de postos de trabalho por robôs. Seu plano é a personificação do mal na Terra. É uma guerra espiritual, é a batalha do fim dos tempos que temos pela frente, e que não podemos impedir que aconteça. E, portanto, temos que tomar partido de um lado ou de outro, porque não há zonas neutras.
Bem, até aqui o que queríamos contar sobre a batalha espiritual do fim dos tempos que está ocorrendo atualmente na Terra, sobre o qual estamos em vias de vencer, pois Deus sempre vence porque Ele dirige a história. Portanto, não tema e preserve sua integridade física, mental e espiritual, custe o que custar.